O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, somos bem-vindos mais uma vez a esta Santa Missa. Querido Padre Eduardo, que alegria estarmos juntos celebrando esta Eucaristia. O Senhor, Ele se manifesta no meio de nós mais uma vez, como Deus poderoso, como Deus justo, santo, como Deus libertador. A primeira leitura de Isaías está no capítulo 41, versículos de 13 a 20. E nós já falamos sobre isso no final de semana, que os capítulos de 40 a 55 fazem parte do segundo Isaías. Narram a queda da Babilônia e a libertação de Israel, que lá no ano de 539, através de Ciro, o rei da Pérsia, invadiu a Babilônia e fez com que o povo de Deus, que vivia no exílio há mais de 50 anos, fosse libertado e voltasse novamente para casa. A leitura de hoje, queridos irmãos e irmãs, coloca-nos diante deste contexto. O povo de Deus é libertado, na verdade, não por Ciro, mas pelo Senhor que age. Pelo Senhor que tem poder, que transforma a vida de todos nós, que transforma a injustiça na sua justiça, que transforma a opressão na libertação, na liberdade, que transforma a morte em vida. Somente Deus tem poder, somente Deus pode fazer tudo isso, e Ele faz tudo aquilo que Ele realmente quer. Deus é quem liberta Israel. Após o exílio da Babilônia, onde o povo do Senhor permaneceu ali, às margens dos rios, cantando e chorando, Deus se manifesta como o libertador. Agora traz esse povo para casa e promete ajudá-los na reconstrução da sua nação, na reconstrução da sua pátria. É por isso que o texto de hoje nos fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu, Senhor, vos ajudarei, diz ele, o nosso Salvador, o Santo de Israel. Somos colocados nesta primeira leitura, amados, diante de um Deus que se preocupa conosco, com o nosso bem-estar, diante de um Deus que quer verdadeiramente a nossa libertação, diante de todas as correntes, diante de tudo aquilo que ainda nos aprisiona, Deus quer nos libertar. Para que os homens vejam e saibam, considerem, compreendam, a mão do Senhor fez essas coisas, o Santo de Israel tudo criou. Peçamos a Deus também que Ele venha hoje ao nosso encontro, nós que estamos praticamente encerrando esta semana, esta segunda semana do tempo do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor. Peçamos a Deus que venha nos libertar de todas as nossas aflições, de todos os nossos medos, de todo o nosso cansaço, assim como nós rezamos na liturgia de ontem também, que Deus possa vir ao nosso encontro, nos libertar, para que livres nós possamos continuar a nossa caminhada de fidelidade e de fé. Na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs,
No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez volta a falar de João Batista. E nós podemos dividir assim o Evangelho em duas partes. Na primeira parte, João Batista é apresentado pelo Senhor como o maior nascido entre as mulheres. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, disse o Senhor, nenhum é maior do que João Batista. Ele foi chamado como precursor do Cristo, como aquele que veio aplainar os caminhos do Senhor, como aquele que veio endireitar as suas veredas, abrir os caminhos para que Jesus iniciasse a sua vida pública, justamente através do seu batismo. Quem é João Batista? É aquele que veio, de fato, abrir as portas para a missão de nosso Senhor Jesus. E João sabia da missão de Cristo também. Quando Jesus passou diante dele, ele não hesitou e disse: eis aí, o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Jesus era conhecido por João. João Batista sabia qual seria a missão de Jesus. Não apenas anunciar o reino de Deus, o reino do Pai, mas dar a vida enquanto Cordeiro de Deus para a salvação de toda a humanidade. Ele que batizou, o autor do batismo. Ele dizia: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, o dom de Deus, e é Jesus Cristo, é Ele, o Cordeiro de Deus. E ele pregava e compreendia que no reino dos céus tudo seria diferente. Jesus disse: o menor no reino dos céus é maior do que ele. O próprio Cristo nos fala que no reino dos céus tudo será diferente. E isso deve trazer alegria ao nosso coração. Tem alguma coisa que te incomoda hoje? Alguma coisa que te oprime? Alguma coisa que te faz sofrer? No reino dos céus, amados, tudo será diferente. Não haverá mais sofrimento, mais dor, nem morte. Não haverá mais cansaço físico. Não haverá mais exaustão. No reino dos céus, tudo será diferente. Por isso, nós rezamos neste tempo do advento, Maranatá. Vem, Senhor Jesus, nós vos esperamos. João Batista é apresentado pelo próprio Cristo como novo Elias. Ele mesmo disse: ele é o Elias que há de vir. Mas o que chama muito a nossa atenção com certeza, é a segunda parte do Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que o reino dos céus pertence aos violentos. Quando nós ouvimos essa expressão, nós ficamos pensando, o que Jesus quer nos dizer com isso? É interessante. Será que eu estou sendo muito calmo na minha vida? Preciso agir com violência para com Deus, para com os meus irmãos? Vamos meditar o que significam essas palavras de Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, dizia o Cristo, e são os violentos que o conquistam. São José Maria Escrivá, ao comentar esta perícope de Mateus, no capítulo 11, ele nos fala o seguinte: alguns comportam-se ao longo da vida como se o Senhor tivesse falado de entregue, de conduta reta, somente àqueles que não precisassem lutar. Esquecem que para todos Jesus disse, o reino dos céus arrebata-se com violência, ou seja, com a luta santa de cada dia, com o desejo de conversão, com o desejo de fidelidade, com o desejo de santidade. Nós cometemos sim uma violência diante das obras e das coisas do mundo, para que possamos cada vez mais nos aproximar do reino dos céus. Cada vez que nós jejuamos, cometemos uma violência contra a nossa carne, uma violência contra o nosso corpo, que cada vez mais quer o alimento. E nós dizemos, não, vamos jejuar.
apresentar a Deus o nosso sacrifício. Cada vez que nós controlamos a nossa língua, a nossa boca, diante de palavras malditas, nós cometemos violência contra muitas vezes nós mesmos, contra o mundo, para que possamos nos abrir à realidade do reino dos céus. Cada vez que deixamos de lado uma vida de morte, de infidelidade, nós gritamos esta violência para que possamos alcançar cada vez mais a divina vontade em nossa vida e em nosso coração. A violência que deve partir de nós é distinta da violência dos encapuzados, daqueles que roubam, daqueles que assassinam os irmãos, mas sim a violência dos que amam com amor sobrenatural, com amor acima da nossa realidade de vida, com amor que vem de Deus, o amor que é ágape, o amor que é verdade. Ser violento é ser contrário às paixões deste mundo. É ser contrário às seduções do mundo, às seduções do maligno. É ser fiel a Deus. É viver com violência, buscando cada vez mais o reino de Deus, a salvação no meio de nós. Essa violência, amados, de que fala o Evangelho, é um ato de fé. É um ato daquele que acredita em Deus. É um ato daquele que acredita nas palavras de Jesus. Esta violência de que Jesus nos fala no Evangelho é mais do que isso, é um ato de esperança daqueles que esperam a parousia, a segunda vinda de Cristo, nosso Salvador. Sejamos, pois, desta maneira, violentos e digamos não a tudo aquilo que o mundo insiste em jogar para dentro de nós, e que é tóxico, e que corrói não apenas o corpo, mas que corrói também a nossa própria alma. Essa violência de que Jesus nos fala no Evangelho é a atitude de quem luta para ser amigo de Deus. Você tem se esforçado para ser amigo de Deus? Você tem buscado isso no seu dia a dia? Você quer ser amigo de Deus? Você tem rezado? Desde o período da manhã, desde o nascer ao pôr do sol, você tem buscado Deus nas suas orações, nas suas atitudes? Que nós queiramos isso em toda a nossa vida. Que Deus seja verdadeiramente o nosso companheiro. Que Deus seja verdadeiramente, amados, o nosso amigo. Nós precisamos de Deus. Esta violência que Jesus nos fala é um esforço diário da nossa parte, diante da busca da santidade, da eternidade, da conversão, diante da busca da misericórdia de Deus no meio de nós. Em Romanos 12, no capítulo 2, está escrito: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a violência deste mundo, com a maneira como nós somos tratados, que a nossa violência seja diferente. Que a nossa violência, como eu disse, não seja como dos bandidos que encapuzados invadem agências bancárias, como acontece frequentemente em nosso país, mas que a nossa violência seja contra nós mesmos, contra a nossa própria humanidade, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós confiamos em Cristo Jesus. Sejamos violentos para com o pecado, para com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Façamos deste dia um dia de insana violência contra tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, da nossa verdadeira felicidade. Pratiquemos esta violência, queridos irmãos e irmãs, porque ela para nós é sinônimo de inconformismo com as injustiças deste mundo. Violência para com os injustos. Violência diante das misérias. Violência diante da opressão. Violência diante da falta da dignidade humana. Violência diante da fraqueza, da tibieza, da frieza espiritual. Que sejamos violentos com as nossas orações, com a oração do terço e do Santo Rosário. Que sejamos violentos diante das mentiras, das perseguições, da vingança, do ódio, de tudo aquilo que vem
destruir a nossa fé em Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça nesta missão que hoje o Senhor entrega a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.